a nossa palavra de hoje, ela vai estar baseada no livro de Romanos capítulo 12, versículo 21, que diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Em outra tradução, a NTLH vai dizer assim: não deixem que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esta orientação para mim, para você, ele está nos dando, um conselho. Ele está nos orientando, porque muitas vezes o que é que acontece? As pessoas, elas querem pagar o mal que as pessoas fazem para elas na mesma moeda. Ou seja, se eu vou colocar aqui o exemplo da missionária Rosana, minha esposa. Se ela é uma pessoa ruim comigo, aí eu penso assim: não, se ela é uma pessoa ruim comigo, eu tenho que ser ruim com ela também. Se ela é uma pessoa que briga comigo, eu tenho que ser um homem que brigue com ela também, porque eu tenho que pagar a ela na mesma moeda, eu tenho que trazer para ela do mesmo jeito. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina dizendo: não deixem que o mal vença vocês. Ou seja, não deixe que essa natureza de você pagar o mal que te fizeram com mal também, mas vença o mal fazendo bem. Como assim? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, mesmo que essa pessoa te faça mal, você não deve retribuir a maldade que ela lhe fez, mas você deve fazer o quê? Vencer o mal que ela lhe fez, fazendo o bem para aquela pessoa. Nós não devemos ferir quem nos feriu, porque muitas vezes nós assumimos, uma postura que Deus, ele não se agrada. E aí, por causa dessa ferida, que nos causaram, nós acabamos saindo ferindo todo mundo. Acabamos ferindo pessoas que estão à nossa volta, E a missionária Rosana teve um determinado momento que até ela passou por uma situação, ela vai se lembrar. Ela sentou para conversar com uma pessoa e ela passou ali 15, 20 minutos conversando com aquela pessoa, mas a pessoa só se lembrou daquilo que feriu ela. E aí, toda vez a pessoa, não estou dizendo essa pessoa que a missionária Rosana conversou, mas pessoas, elas justificam as suas ações porque eu fiz porque ele me fez também, eu paguei na mesma moeda, eu utilizei desse recurso porque ele me fez, ele me feriu, ele me magoou, então eu tive que fazer para ele saber o que é que eu passei. Ele tem que sentir a mesma dor que eu senti. Mas aí, deixa eu lhe dizer uma coisa. Em Mateus 7,12 vai dizer assim, ó: assim, em tudo o que façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Vou repetir: assim, em tudo que façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, tudo o que você quer que os outros façam com você, ou tudo, deixa eu achar uma posição melhor aqui da palavra, tudo o que eu quero que os outros me façam, eu tenho que fazer.
Ou seja, eu não vou esperar a pessoa fazer comigo, certo? Para eu fazer com ela. Eu creio que ninguém que está me ouvindo agora vai querer que uma pessoa faça o mal a ela. Não é isso? Então, se o Jesus está dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu quero que meu irmão, que minha esposa, que meu filho, que meu pastor faça para mim, eu tenho que fazer eu tenho que fazer primeiro, ou seja, eu tenho que fazer a diferença. Olha, se eu quero que ele me trate bem, se a pessoa, se você olha, vê que aquela pessoa é uma pessoa de difícil convivência, é uma pessoa que é grossa nas palavras, é pesada no falar, ela não tem jeito de falar com as pessoas, é uma pessoa que ela vai falando que vai tratando mal as pessoas, certo? Eu não posso esperar dessa pessoa uma atitude bondosa para eu tratar ela bem, mas eu tenho que fazer o quê? Tratar ela bem, mesmo sem ela merecer, mesmo ela sendo uma pessoa, né, grossa, como o pessoal fala, né? É uma pessoa ríspida, uma pessoa que não tem maneira de falar. Ou seja, eu tenho que fazer com ela o que eu quero que ele me faça. E aí você para e pensa, se eu quero que me trate bem, eu tenho que tratar bem. Aí a pergunta, se você quer que ele trate bem, por que você não trata bem? Por que você não faz? Se o apóstolo Paulo ele está dizendo que eu não devo vencer o mal com o mal, o que eu não deixe o mal me vencer, mas eu vença o mal com o bem. Ou seja, olha, sabe, eu creio que vocês já ouviram pessoas falar assim. Eu e a missionária, a gente já ouviu muito isso. Rapaz, vocês são besta. A pessoa botando para quebrar em cima de vocês, e vocês são bondosos com ela. A pessoa tá ali, você faz, você se doa, e a pessoa ela não retribui, a pessoa ela não utiliza da mesma fórmula que você utiliza com ela, né? E você continua fazendo. É uma coisa que minha esposa ela combate muito comigo, que às vezes eu fico como diz aqui o nosso baianês, né? Às vezes eu fico com sangue no olho, eu fico, sabe, revoltado com as coisas. E aí minha esposa ela vem sempre assim com uma palavra que às vezes eu fico revoltado com aquilo ali, mas é a verdade. Ela fala comigo: ei, você tem que dar o que você tem de melhor. Você não pode agir da mesma forma que estão agindo com você. Se a pessoa é falsa com você, você não vai agir com falsidade com ela, você vai dar a ela o que você tem de melhor. O que você tem de melhor, o que? É a sua sinceridade. Você vai dar a sua sinceridade, é o seu amor, você vai dar o seu amor. É o seu carinho, você vai dar o seu carinho. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo o que a palavra nos ensina? Ontem nós trouxemos a palavra, né, do salmista, o Salmo 119, verso 24, que o salmista diz que ele examina, né, os estatutos, ou seja, os mandamentos, e ele lê o testemunho do Senhor, e esses testemunhos são que são os seus conselheiros. Ou seja, o salmista está dizendo: olha, eu
pego o exemplo, eu tomo o conselho da palavra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele está nos aconselhando a parar e assim a refletir e tentar dizer assim, tentar fazer o certo e dizer não, isso aqui é certo, isso aqui não é certo, daqui eu devo fazer, daqui eu não devo fazer, porque há uma palavra que diz que da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados, e da mesma forma que nós agimos com as outras pessoas, nós vamos achar pessoas que vão agir da mesma forma com a gente, porque é a lei da semeadura, certo? Aqui a gente está plantando e aqui a gente vai colher também. Então, se você sempre faz o mal, sempre você paga o mal com o mal, você não vai receber bem. Porque não tem como eu plantar o mal e colher o bem. Ah, pastor, mas eu planto o bem e às vezes a troca que vem não é bem ou mal, sim, mas você tem que fazer a sua parte como cristão. Tome exemplo como Jesus aí. Jesus fez o bem a tantas pessoas. Aí eu sabe o que eu lembro? Os 10 leprosos. O Senhor usou da mesma misericórdia, do mesmo amor com todos os 10. Limpou, sarou todos os 10. Mas só um voltou para agradecer. Só um voltou para ser grato. Se Jesus fosse outro, iria espraguejar os outros 9. Rebanho de mal agradecido. Ó, volte a lepra nos 9 todos lá. Mas nem por isso Jesus ele se revoltou, ficou chateadinho, revoltadinho, porque os outros não voltaram para agradecer. Nosso mestre fez tanto bem, se bem que já era, né? O propósito era ele morrer na cruz por nós. E a palavra vai dizer que quando Jesus ele foi para a cruz, ele foi como ovelha muda para o matadouro. E eu estava vendo um estudo e é verdade, eu não sei falar a palavra direita, é tosquenejador, né? Que fala. Quando ele está ali tosqueando a ovelha, o tosqueador está ali tirando o pelo. Você não vê a ovelha gemer, ela fica ali caladinha. Agora vai pegar um bode para você ver. O bicho pinta em borda, ainda é capaz de lhe derrubar da cabeçada e tudo. Ou seja, por mais que aquilo ali para ela seja um sofrimento, ela não retribui o sofrimento que ela está passando a pessoa que está tirando a pelagem dela. Ou seja, Jesus, por mais que o mal que estavam fazendo a ele, Jesus até na cruz do Calvário ele pagou o mal com o bem. Que quando ele pede água, que dão vinagre a Jesus, que dão fel a Jesus, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se você tem a coragem de dizer que você é imagem e semelhança de Cristo, se você tem a coragem de dizer que você é cristão, certo? Você é imitador de Cristo. Ou seja, você tem que agir da mesma maneira que Cristo age. Aí eu e a missionária a gente assistiu um filme. A princípio, na hora, né, eu até não gostei muito do filme. Mas depois
fui tomando um gosto, que ela sabe que eu sou bem chato para isso. Como era a pergunta, missionária? A senhora vai lembrar. O que é que Jesus faria? Era um jovem que em toda situação ele se perguntava o que é que Jesus faria, ou seja, qual era a atitude que Jesus tomaria naquela situação. É assim que você tem que fazer na hora que vem as pedradas, na hora que vem tudo de lá pra cá, que bate, que você recebe a porrada. A pergunta que você tem que fazer é: o que é que Jesus faria nessa situação? Qual era a atitude que Jesus tomaria sobre esta situação? Será que Jesus ele pagaria, né, o mal com o mal, ou será que Jesus ele pagaria o mal com o bem? Que nessa tarde a gente possa refletir. Que nessa tarde a gente possa parar, assim, fazer aquela análise. Que muitas vezes, né? Domingo agora é Santa Ceia na nossa igreja. E muitas vezes a gente deixa para fazer uma autoanálise quando a gente está na Santa Ceia. Que a gente pega lá 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo. Aí para eu poder tomar a Santa Ceia, né? Aí eu vou, me examino, peço perdão. E quando eu tomo a Santa Ceia, eu volto a fazer as coisas erradas todas de novo. Mas esse versículo é um versículo que nós deveríamos ter ele todos os dias da nossa vida, né? Fazer todos os dias um autoexame, se examinar todos os dias. Como é que está sendo o meu comportamento como marido, como pai, como filho, como líder? Como é que está o meu comportamento como colega de trabalho? Como é que está o meu comportamento como vizinho, né? Qual é o testemunho que os meus vizinhos têm de mim? Eu não estou dizendo daqueles vizinhos que são intrigueiros, não. Mas eu estou dizendo aqueles vizinhos que são de boa índole. O que é que eles falam de você? Qual é a visão que você consegue passar para eles? É como o profeta que eu me atrapalho, é o profeta Elias, que ele passava e a mulher dizia: ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem de Deus. Ou seja, ele nunca tinha trocado uma palavra com aquela mulher, mas só no andar dele ela já sabia que ele era homem de Deus, que ela sabia que o jeito dele não era igual aos outros. E eu vou utilizar a palavra que minha esposa usa, né? Dê o que você tem de melhor. Uma frase que nossa mãe usava muito: você não é igual a todo mundo, né? Que a gente dizia: amanhã todo mundo vai. Não, você não é igual a todo mundo. Você não é todo mundo. Você tem que fazer o diferente. Amém, gente? Essa foi a palavra que Deus brotou no meu coração. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.